É com muito prazer que eu estou aqui hoje fazendo o pré-lançamento da iGlobal TV, que é um canal de televisão pela web que tem como pretensão gerar conteúdo de forma inovadora dentro do contexto audiovisual internacional. Num primeiro momento, esse conteúdo vai ser direcionado de forma regional para o público brasileiro e por extensão para qualquer comunidade de língua portuguesa. E a médio prazo gerar conteúdo internacional através de parcerias, inclusive com produtores de outros países, com a mentalidade, né, de produzir entretenimento, produzir notícia, mas sobretudo também criar mecanismos de conscientização, principalmente do universo ambiental, que envolve o desenvolvimento sustentável no entorno de todo o planeta. Então, nesse momento, esse pré-lançamento da iGlobal TV acontece dessa forma, em forma de editorial, para coincidir propositadamente com a Rio+20, que é a Conferência das Nações Unidas para o Ambiente e para o Desenvolvimento, que eu chamo de Conferência 2, porque a Conferência 1 foi a Rio Eco 92, há 20 anos atrás. Esse momento é da maior importância porque, mais uma vez, o mundo inteiro foca um determinado ponto, uma determinada questão, que é a questão da sobrevivência do planeta e a nossa sobrevivência por consequência. Mas nós não podemos repetir o mesmo erro que aconteceu nesses últimos 20 anos. Por quê? Uma série de itens que foram debatidos, transformados em documentos e assinados por representantes de 108 países, se não andaram para trás, para frente não andaram. Exemplo disso é o aumento da miséria e da pobreza. E o outro exemplo muito marcante é a questão do aumento constante e progressivo de CO2 na atmosfera. Esse pensamento ambiental, que envolve as palavras ambientalismo, ecologia, sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, toda essa coisa não existe além de 50 anos. É de 50 anos para cá que se começa a pensar de forma concreta no mundo que nos cerca e o que a gente quer fazer com ele. Mas só por volta da década de 70 que efetivamente alguma coisa começa a ser plantada nesse sentido, né? E todo esse pensamento que vai dos anos 70 até os anos 90 é que culmina nessa necessidade de pela primeira vez, se falar realmente disso do ponto de vista global. Então, historicamente, foi muito importante a Rio Eco 92. Talvez hoje ela nem seria chamada de Rio Eco, seria chamada de Rio SUS, de sustentabilidade, né? Seria Rio SUS 92. Porque as pessoas estão meio que abandonando a palavra ecologia, né, para se dedicar à palavra sustentabilidade. Mas em 92 já se falava de desenvolvimento sustentável, já se questionava a questão do crescimento econômico e do uso desenfreado de recursos naturais. A ideologia permeante era uma ideologia que apontava no sentido de
se frear um pouco mais o consumismo e de se criar condições para uma melhoria de qualidade de vida do planeta como um todo. Não só o planeta, como os indivíduos dentro desse planeta. Fruto desse encontro de 92, podemos destacar alguns pontos importantes, como, por exemplo, um documento que foi assinado propondo a redução das emissões de CO2 aos níveis de 1990. Esse documento foi assinado sem prazo disso ser realizado. Um outro documento propôs 2.500 recomendações para se criar ambiente de sustentabilidade. Foi a chamada Agenda 21. Uma outra coisa que já se falou na Rio Eco 92 foi em relação à queda da biodiversidade no planeta. Os países deveriam pagar pela utilização dos recursos florestais de outros países. Nesse ponto, por exemplo, os Estados Unidos não assinou. E ainda teve a chamada Declaração do Rio, que comparativamente funciona como se fosse uma declaração dos direitos do homem, só que é aplicado às questões de preservação do planeta e da sustentabilidade. E aí eu pergunto, né, quem hoje sabe listar 10 itens dessas 2.500 recomendações? Quem sabe falar sobre essa Declaração do Rio, que funciona como uma declaração universal de proteção do planeta? Nesses passados 20 anos, pelo menos 2 itens da maior importância nesse momento só pioraram. O primeiro, que é o constante crescimento de dióxido de carbono na atmosfera gerado por queima de combustível fóssil. E o segundo ponto, que é a questão do declínio alarmante da biodiversidade no planeta. Então, minha grande preocupação nesse momento, com relação a Rio+20, é que novamente mais 20 anos se passem e hoje o que é alarmante já só faça piorar mais. Isso por quê? Porque a Conferência das Nações Unidas, com todo o respeito que ela merece ter, ela funciona como se fosse uma reunião de condomínio de um prédio que não tem condomínio. Ou seja, vamos fazer uma metáfora de um prédio com mais de 100 apartamentos, onde não existe um condomínio formal. Quer dizer, não existe a figura de um síndico, não existe a figura de um estatuto que tenha que ser seguido, e se não for seguido, penas são impostas aos condôminos. Então não há poder de cobrança entre os diversos proprietários dos apartamentos. Eles têm preocupação com a água que vão beber, com o lixo que estão derramando, mas não tem como existir uma gerência disso, por exatamente faltar uma ordem internacional que regulamente isso tudo. Então a coisa fica no ambiente da intenção, alguns países assinam, outros não, se fere a questão da economia, já não olha com bons olhos determinado item, determinada proposta. Então isso para mim é o mais grave, porque o mundo inteiro, nesses últimos anos, vem sentindo a necessidade
de se fazer alguma coisa, né? A ciência caminhou bastante nesses últimos anos. Houve uma conscientização enorme em todo o planeta com relação a essas questões. As empresas de capital privado passaram a ter, por conta própria, preocupações ambientais, e exatamente os governos que parece que estão no final da fila dessa caminhada, né? Quando em determinados momentos devia estar na frente, puxando esse carro. O momento é grave. E é preciso muita calma para dizer que o momento é grave. Por quê? Estamos vivendo um ambiente onde está começando a haver uma polarização. Uma polarização, de um lado, de ambientalistas que passaram a ter a questão ambiental como um dogma, quase como uma religião, o que é uma coisa preocupante, porque envolve determinadas questões, passa-se a ter fé numa determinada direção, e a fé é uma coisa emburrecedora, porque a fé pressupõe você acreditar em coisas que lhe foram contadas simplesmente, e não tem comprovação, você não pode questionar. E a fé, ela é levada a extremos, ela leva a fundamentalismos ideológicos que ao longo da história humana só se mostraram prejudiciais, geraram guerras, destruições e atrasos. Por outro lado, outra corrente que está crescendo e polarizando com essa outra é a corrente dos céticos. A corrente dos que dizem que isso tudo é uma bobagem, que aquecimento global é uma bobagem, que sustentabilidade é uma bobagem, que a Terra tem capacidade de renovação, né? E esses céticos se baseiam em alguns cientistas que estão causando até um desserviço nessa história toda, né? Confrontando com dados que foram encontrados errados, que não sei o quê, que é uma pesquisa que foi feita de forma que não devia ter sido feita. Então estão se valendo de pequenas coisas para destruir todo um trabalho importantíssimo que foi feito pela ciência durante esses últimos anos. Então essa polarização me assusta muito, porque isso pode criar uma espécie de cabo de força onde ficam em cada ponta as forças de interesse, e o meio, que é o principal, que mais importa, fica desprotegido. Então nós não podemos abandonar todo o progresso científico que foi feito até aqui. Não podemos rasgar isso por conta de um equívoco A, um equívoco B. Quando a totalidade dessas informações, que são confiáveis e que são seguras, é o que importa. Vou dar um exemplo disso. Desde 1958, que sistematicamente está sendo medido o carbono, o dióxido de carbono, que é emitido para a atmosfera. Esse trabalho de pesquisa começou a ser feito por um cientista chamado Charles David Keeling. E desde 1958 até os dias atuais, ano a ano, esse dióxido de carbono é monitorado e os índices, em momento algum, eles decrescem. Os índices de carbono na atmosfera só fazem subir ano a ano, dia a dia. É importante observar que ao longo de toda a história humana, os índices de concentração de CO2 na atmosfera
tinha um comportamento completamente regular. Só de 200 anos para cá, meio que coincidindo com a Revolução Industrial, é que os índices começam a subir alarmantemente. E que esse aumento de carbono na atmosfera, através do dióxido de carbono, progressivamente vai fazendo com que essa atmosfera vá se aquecendo. Vai fazendo com que o planeta como um todo vai se aquecendo pelo chamado efeito estufa. O Sol irradia calor na Terra. A Terra absorve esse calor. À noite, sem o Sol, esse calor deveria voltar para o espaço. Só que como tem a atmosfera, parte desse calor sai e parte desse calor é retido, que é o chamado efeito estufa. Se os níveis de CO2 aumentam, a atmosfera é como se ela, entre aspas, ficasse mais densa. Ou seja, a energia ela entra, a energia térmica entra no planeta, mas ela não consegue irradiar de volta. E isso faz com que a temperatura global do planeta cresça. Negar isso hoje é uma irresponsabilidade muito grande. Para a gente entender todo esse processo, temos que olhar lá para trás, para o início da vida no planeta, para entender a vida no planeta hoje. A vida, ela tem 3,5 bilhões de anos no planeta. Até agora, a vida não conhece a morte. A vida encontrou mecanismos de multiplicação e de adaptação e de diferenciação de espécies para exatamente ela ocupar os espaços no globo. Quando a vida começou há 3,5 bilhões de anos atrás, ela inventou uma coisa fantástica, que foi a fotossíntese. Né? Os primeiros organismos passaram a tirar a energia do Sol para viver. A partir daí, esses primeiros organismos passaram a produzir oxigênio para o planeta. Todo oxigênio que respiramos hoje é fruto do trabalho dessas primeiras bactérias. Depois vieram outras formas de vida desdobrando dessa primeira bactéria, que aprenderam a retirar o oxigênio do ar, usar o oxigênio do ar como comburente e se alimentar daquela outra criatura que fazia fotossíntese para sobreviver. Então, nesse momento, o mundo passa a ser partido entre todo um desdobramento evolutivo na direção dos vegetais e todo um outro desdobramento evolutivo na direção dos animais. Mas o importante nessa história toda é que o animal que se alimenta de um vegetal, ele, em última instância, ele está se alimentando do sol, da energia solar, porque ele está se alimentando da planta que, por sua vez, retirou a energia do sol. Outro animal, que é essencialmente carnívoro, ele, em última instância, está se alimentando da energia do sol também. Por quê? Ele está se alimentando de um ser que retirou energia de uma planta que, por sua vez, retirou energia do sol. Então, até hoje, toda a energia do planeta depende da fotossíntese, desse milagre que é a fotossíntese. Sem a fotossíntese, a vida
praticamente acaba no planeta. A Terra possui uma atmosfera. As pessoas não têm ideia do tamanho que é essa atmosfera. Vamos imaginar a Terra como uma imensa bola de inflar, uma bola de 4 metros de diâmetro, tamanho de um pequeno ônibus. A crosta terrestre teria a espessura da borracha. A atmosfera, com a hidrosfera, e no meio dessa história, a biosfera, que é onde todos os seres vivos vivem, seria comparada a você passar uma camada de tinta nessa bola. Ou seja, nós vivemos numa película e as pessoas não têm a dimensão disso. E as pessoas não têm ideia que nós vivemos num ambiente muito frágil, onde a vida acaba dependendo da interação do conjunto de seres vivos que estão nessa biosfera. A vida é muito inteligente porque quando ela foi fazendo modificações de DNA, criando uma biodiversidade absurda, era exatamente para apostar que na diferenciação de espécies, cada uma adequada a uma região do globo, a uma condição de temperatura, a uma condição climática em última instância, ela como vida, como instituição, ela se manteria ad eterno, pelo menos enquanto o Sol, fonte dessa energia, continuasse existindo. A única coisa que é a grande inimiga da vida, né, que a vida a todo instante está tendo que combater, com relação às adversidades climáticas. Né? O planeta já passou por 5 grandes extinções em massa. Né? A mais famosa foi a última, há 65 milhões de anos atrás, quando acabou com os dinossauros. Mas todas elas, né, em última instância, o que gerou essa mortandade extrema foi sempre por questões ambientais. Mesmo essa última grande extinção em massa, quando o asteroide bateu, é claro que causou um impacto fantástico. Quem estava ali na zona de impacto morreu imediatamente, mas a grande extinção em massa mesmo aconteceu porque, como a Terra ficou envolta por toda a sorte de poeira, a temperatura da atmosfera cresceu e isso se manteve durante muitos e muitos e muitos anos. Toda a cobertura vegetal foi afetada. Por conseguinte, todos os grandes dinossauros herbívoros morreram em poucos meses e, obviamente, os grandes carnívoros morreram também. Estudos mostram que apenas animais com menos de 25 quilos é que conseguiram sobreviver. E, de certa forma, esse asteroide foi maravilhoso para todos nós, porque até então, até 65 milhões de anos atrás, a Terra era povoada por dinossauros de todos os tamanhos possíveis e imaginários, e o nosso avô, o avô de todos nós, né, o mamífero pequeno que existia, que não passava de 25 centímetros de tamanho, né, que é o nosso vovô ratinho,
ele vivia intocado, escondido naquele mundo de monstros gigantes. Com a queda dos dinossauros e com a impossibilidade de qualquer outro ser vivo com mais de 25 quilos sobreviver, esse nosso avôzinho, que vivia intocado, comendo artrópodes, conseguiu sobreviver. E quando o mundo passou a ser novamente habitado normalmente, ele se viu livre daqueles répteis, daqueles dinossauros enormes, e então pôde se diversificar em toda a sorte de mamíferos que existem hoje em dia, incluindo nós mesmos. Então foi maravilhoso para nós, para a humanidade, esse asteroide ter se chocado com a Terra, porque se ele não tivesse se chocado com a Terra, nenhum de nós estaria aqui hoje. E há quem aposte que nós já estamos vivendo a 6ª extinção em massa causada pela ação do homem. Quer dizer, nesse momento é o homem que passa a gerar condições de modificação climática que vai gerar grandes extinções. O homem tem um casamento com a tecnologia desde quando ele fez o primeiro machado, quando ele lasca a primeira pedra para cortar, quando ele descobre o fogo, passa a haver uma interação entre tecnologia e homem e tecnologia. Quer dizer, o homem inventa a tecnologia, mas a tecnologia também vai moldando o homem que vai vir depois, né? A própria espécie, ela vai especiando no sentido de dar vazão, dar poder, dar sexualidade a quem detém tecnologia. Então, acaba sendo uma via de duas mãos entre o homem e a tecnologia. O homem desenvolve a tecnologia e a tecnologia desenvolve o homem. Dentro desse quadro, ao longo da história dos últimos 10 mil anos, que a gente pode considerar como civilização humana, duas coisas podem ser observadas. Uma é a cultura de retirar recursos do ambiente. E o segundo, a acumulação de riqueza. Então hoje vivemos num planeta completamente distorcido, onde 10% detém 90% da economia e 90% das pessoas detém 10% da economia. Aqui não é nenhuma questão de capitalismo e socialismo, é uma questão, no mundo que nós vivemos hoje, é uma questão ética. Não é mais possível haver essa distorção tão grande entre uma coisa e outra. Se quem detém o poder não encara a realidade de que nós estamos caminhando para a deteriorização completa do planeta Terra, vai ficar realmente muito difícil. Hoje o planeta tem 7 bilhões de habitantes. Desses 7 bilhões de habitantes, mais de 1 bilhão de habitantes vive com menos de $1 por dia. 2 bilhões não tem vaso sanitário. Do ponto de vista da Terra, áreas enormes já se transformaram em desertos. Outras áreas estão em processo de desertificação. O degelo, em alguns pontos, efetivamente está acontecendo. O oxigênio está ficando comprometido, porque a capacidade do planeta de produzir fotossíntese está diminuindo.
Então o quadro não é nada bom. As pessoas ficam muito falando do planeta que você quer deixar para as futuras gerações. Aqui não é nem falar de futura geração. Qualquer pessoa que esteja viva hoje, com acesso à tecnologia, ao conhecimento de medicina, tem condição de viver pelo menos mais 30, 40, 50 anos para frente. Então, a gente não está falando de alguma coisa que vai estar acontecendo daqui a 100, 150, 200 anos. Nós estamos falando de coisas que nós vamos presenciar. Que mundo é esse que nós vamos estar presenciando daqui a 20 anos? Né? Com que quantidade de deserto, que quantidade de espécies que estão conseguindo sobreviver sem a sombra da extinção? Né? E as soluções não são fáceis. Não são fáceis porque nós pegamos um caminho completamente diferente da natureza. Enquanto a natureza, ela por si só, ela é autossustentável, ela também retira toda a energia que ela precisa, a vida retira toda a energia que ela precisa da fonte infinita, até certo ponto, do Sol. E nós pegamos um caminho completamente diferente. Nós pegamos um caminho de explorar os recursos naturais até o momento que esses recursos naturais, que não são renováveis, se esgotem completamente. E nesse século, nesse último século, a velocidade que a gente vem cada vez maior consumindo, se apropriando dos recursos naturais não renováveis, nessa busca desenfreada de energia cada vez mais, fez com que a gente perdesse um pouco a noção do perigo. A gente avança na direção desse perigo sem ter noção que esse perigo está se aproximando. E nós estamos precisando, nesse momento, mais que nada, frear esse carro que está andando. Independentemente da corrente ideológica ambientalista, isso porque não há hoje no mundo um cientista que possa afirmar com toda a certeza do mundo quanto tempo nós temos até que efetivamente aconteça um craque no planeta. Ou seja, não existe hoje ninguém no planeta que possa afirmar que nós ainda temos um número X de tempo de utilização desse modelo viciado até que alguma coisa muito grave aconteça. Então, se a gente está dirigindo esse carro num ambiente muito escuro, e que de certa forma alguém avisa que existe um objeto na frente, um obstáculo na frente, que a gente pode a qualquer momento se chocar nele, a coisa mais inteligente a fazer é pisar no freio, se não parar totalmente, pelo menos reduzir muita velocidade para poder andar com calma, percebendo o pouco que tem de visão à frente. E agindo dessa forma, a gente pode ver se a gente pode caminhar um pouquinho mais, ou se a gente deve parar o carro. Em resumo, é de uma irresponsabilidade total qualquer pessoa, qualquer governo que aposte na continuidade desse modelo, sem reflexão, em prol de justificar um progressivo e agressivo crescimento econômico. E as soluções não são fáceis. O carro elétrico hoje em dia é uma aposta
num novo modelo de ficar politicamente correto dentro de um mundo de preocupações ambientais. A questão do carro elétrico é muito interessante porque, primeiro, hoje em dia, pelo menos, o gasto energético para ele ser produzido é muito grande. Consome-se muito mais energia na produção de um carro elétrico do que na produção de um carro convencional. Um outro fator é que as baterias, que são grandes e que fazem o carro elétrico andar, elas têm um tempo de vida útil. E além delas serem feitas, produzidas com substâncias também raras e não renováveis, elas são um problema na hora delas serem descartadas, porque essas substâncias são tóxicas e com uma capacidade enorme de agressão ao ambiente. Não bastasse isso, o carro elétrico, para funcionar, as baterias têm que receber energia elétrica. Têm que ser carregadas. E na hora que elas são carregadas, você não sabe de onde vem essa energia elétrica. Essa energia elétrica, por exemplo, pode vir de uma usina de carvão, altamente comprometedora em relação ao aumento de CO2 na atmosfera. Então, definitivamente, as soluções não são fáceis. Não são fáceis porque os países ricos, por exemplo, eles têm uma demanda de energia absurda para manter o modo de vida, a qualidade de vida alcançada. Ninguém quer abrir mão das suas TVs de LCD, a sua internet, a facilidade com que viaja daqui para lá, o seu carro, enfim, todos os bens de consumo, né, supérfluos ou não, que estão embutidos dentro dessa sociedade. Em contrapartida, os ricos, os países ricos, se penalizam com o bando de miseráveis, que somam mais de 2 bilhões no planeta hoje, que estão morrendo de fome, que estão morrendo por beber água não mais potável, apesar de doce, estão morrendo por doenças causadas por essa água. Enfim, então essa penalização leva a um paternalismo de que é necessário cuidar desse povo, é necessário dar uma qualidade de vida para esse povo. Mas, em contrapartida, também não querem que esse povo cresça economicamente, porque, uma vez que esse povo cresça economicamente, eles vão ter que gastar energia. E gastar energia quer dizer aumentar a quantidade de CO2 na atmosfera. Existe uma corrente muito forte hoje que, da mesma forma que o homem sempre encontrou soluções na tecnologia para resolver seus problemas, existe uma corrente muito forte hoje que aposta que a tecnologia vai ser capaz de, passo a passo, ir contornando cada tipo de problema ambiental que for aparecendo. E eu não estou nem falando desses loucos, que para mim são loucos, né? Que mexem com geoengenharia, que propõem espelhos orbitando em volta da Terra e partículas refletoras na superfície do mar. Eu não estou nem falando disso, eu estou falando da solução tecnológica mais plausível e coerente. O problema é que a gente tem que imaginar todo o processo da vida no planeta como um castelo de cartas. As cartas estão apoiadas umas nas outras, elas se interdependem. Se você tira uma carta desse castelo de carta, toda a construção vem abaixo. Então, é possível que uma carta esteja
meio deteriorada, comprometendo o conjunto inteiro, e você, com tecnologia, você consiga colocar uma carta nova ali e retirar a antiga, sem que a coisa desabe. O problema exatamente está que tudo está meio deteriorado, e até que ponto nós temos essa capacidade de observar e interferir exatamente naquele lugar onde aquela carta do castelo de cartas está se deteriorando a ponto de ruir e cair. E com isso, todo o castelo de cartas cair. E pode parecer exagero essa coisa de uma determinada carta estrutural desse castelo de carta ruir. Vou dar alguns exemplos. Tipo assim, o fitoplâncton, ele está reduzindo a quantidade gradativamente ano a ano, e ele, já falei, ele é responsável por mais de 50% do oxigênio que a gente respira hoje no planeta. Ele pode chegar em determinados níveis nos oceanos que ele já não tenha mais capacidade de recuperação. Ou seja, ele pode entrar numa espiral descendente incapaz de recuperação, pelo menos no curto espaço que a nossa sociedade precisa que ele se recupere. A nossa sociedade não pode esperar que o fitoplâncton recupere em 3.000, 4.000, 5.000 anos. E o fitoplâncton efetivamente é sensível à quantidade de CO2 na atmosfera, porque com a quantidade, a partir de determinado ponto, a acidificação dos oceanos começa a ficar em níveis que proíbe a vida, não só do fitoplâncton, mas como vários outros animais que dependem do cálcio dissolvido na água para a formação dos seus exoesqueletos. Então isso, a partir de determinado ponto, criaria uma bola de neve de forma muito rápida, onde de uma hora para outra toda a vida oceânica poderia ficar comprometida. O aquecimento global também promovendo de gelo das geleiras, fora essa questão de elevar o nível do mar, as geleiras criam as correntes oceânicas em última instância. E as correntes oceânicas são as maiores responsáveis por toda a regulação de toda a forma como o planeta Terra entende hoje o seu clima. Se houver uma mudança nas correntes oceânicas, todo o clima no planeta é alterado drasticamente. E como todas as outras 5 extinções que já aconteceram, que foram causadas por transformações climáticas abruptas, uma mudança climática que ocorresse por conta da modificação das correntes marítimas levaria a um processo de extinção muito rápido de muitas e muitas espécies no planeta. E como isso tudo, a partir de determinado ponto, o problema é exatamente esse, até que determinado ponto esse sistema se sustenta. Certamente não é quando a última geleira acabar, aí é que vai acontecer. Não. As forças envolvidas, elas são muito grandes. Então, a tendência é que a velocidade desses eventos acontecerem seja de forma exponencial. Ou seja, quanto mais tempo a gente vai caminhando dentro desse problema, esse problema vai agravando, mais rápido o evento pode acontecer. E acontecendo um evento dessa natureza, que modifique de uma hora para outra o clima da Terra, o comportamento climático da Terra de forma tão violenta e tão rápida,
seria o caos completo. Seria o caos porque tempestades aconteceriam em lugares que não teriam tempestades, secas aconteceriam em lugares que têm seca. Isso diretamente comprometeria toda oferta de alimento, toda a produção de alimento no planeta Terra. Seria um caos. As pessoas viveriam dentro de um verdadeiro inferno durante anos. E considerando todo o desdobramento da cultura de guerra, da cultura da violência dentro da nossa própria espécie, seria literalmente um inferno. E isso é uma coisa que pode acontecer nos próximos anos, se nada for feito. Enfim, volto a dizer, hoje não há ninguém no planeta que possa afirmar quanto de geleira ainda é possível existir sem que isso se transforme num problema, quanto de fitoplâncton ainda seja viável e quanto de florestas intocadas, ou seja, o quanto de saúde que cada uma dessas cartas do nosso castelo de carta pode ter para que o castelo de cartas se mantenha em pé. E esse risco ainda aumenta a cada dia, porque independentemente de todas essas questões, a população mundial cresce dia a dia, hora a hora, segundo a segundo. No final de 2010, nós batemos a marca de 7 bilhões de pessoas no planeta. Cada pessoa que vem no planeta, ela já nasce gastando energia. E ao longo da vida dela, ela vai gastar uma quantidade de energia sozinha gigantesca. Qualquer criança hoje que esteja na escola aprendendo matemática já tem matemática suficiente para calcular o quanto de habitantes vão ter daqui a mais 5, a mais 10, a mais 20 anos. Então, do ponto de vista da Terra, nós temos dois grandes e maiores problemas, que são o aquecimento global, causado pelo aumento de CO2 na atmosfera, e a queda vertiginosa da biodiversidade no planeta. E do ponto de vista humano, nós temos esse abismo de qualidade de vida hoje entre o rico e o pobre, entre a nação rica e a nação pobre. Eu tenho 5 propostas que eu gostaria que chegassem à discussão nessa reunião de condomínio que é a Conferência das Nações Unidas. São sugestões que não objetivam soluções. Como eu falei, as soluções não são fáceis. São sugestões que visam frear o carro, que visam aumentar a capacidade crítica, aumentar a capacidade de pensamento, de observação, de análise do nosso ambiente planetário. E dessa forma, nos aparelhar mais para que a gente possa gerenciar melhor toda sorte de problema. Eu vou falar dessas 5 sugestões sem ordem de importância entre elas, porque eu considero todas elas da maior importância. A primeira diz respeito à educação. Não essa educação normal, que é necessária e fundamental. Nem essa educação, entre aspas, ambiental que normalmente é feita. Mas uma educação voltada para 2 caminhos distintos. O primeiro caminho, compreender, aprender, deter conhecimento sobre como a vida aconteceu e acontece no planeta, como as formas de vida elas se interligam e como
o coração desse planeta bate. E tem uma outra sorte de educação, que é a educação comportamental. Ou seja, como nos dias de hoje deve acontecer o nosso comprometimento, a nossa relação com a natureza, a forma que a gente tem de preservar todo esse ambiente, como que a gente vai interagir com o próximo, com quem está dividindo o mesmo ar que a gente respira, quem está dividindo a comida que a gente tem que comer. Então, esses dois caminhos, tanto a educação informativa como a educação comportamental, elas são de extrema importância e extrema relevância que aconteça em todo o planeta, em todas as nações, que os governos promovam dentro das escolas, para as crianças, para os adolescentes e para os jovens, esse tipo de formação, fazendo parte efetiva do currículo escolar. E eu sou favorável que os governos criem mecanismos de motivação para que adultos possam ter acesso a um curso sobre essa questão ambiental, tanto informativa como comportamental, ainda que esse curso fosse um curso de duração de um dia, de 6 horas só, de 4 horas que fosse, mas que as pessoas fizessem um curso desse e para que a população daquela nação, daquele país, num espaço muito curto de tempo, pudesse adquirir um pacote de conhecimento. Uma segunda sugestão é que, com base nas diretrizes tiradas, por exemplo, desse encontro, por exemplo, dessa conferência, os governos de cada país passassem a ter uma atitude severa com relação ao cumprimento dessas medidas. Ou seja, que políticas públicas severas fossem implementadas, leis fossem alteradas em função de que essas diretrizes fossem seguidas. A minha terceira sugestão é uma sugestão meio ensandecida. Meio ensandecida porque essa sugestão é direcionada a uma reunião de condomínio onde não existe condomínio, não existe síndico que tenha poder de polícia para fazer acontecer. Mas essa terceira sugestão diz respeito diretamente à responsabilidade de cada nação com relação à emissão de CO2 na atmosfera. Mantendo essa metáfora louca de que vivemos num prédio sem condomínio, mas com mais de 100 apartamentos, vamos considerar que um determinado apartamento produz uma quantidade imensa de lixo. E ao invés dele dar conta do próprio lixo, ele pega esse lixo e distribui em todos os andares, nas portas de todos os outros apartamentos. É exatamente isso que acontece com a emissão de CO2. Países hoje, por exemplo, Estados Unidos sozinho produz praticamente 25% do dióxido de carbono que é emitido para a atmosfera. Juntando com a China, os dois sozinhos chegam às margens de 50% de toda a emissão de CO2 que está no planeta. Mas o CO2 não fica só em cima deles. O CO2 ele se espalha por todo o planeta, né? Se espalha no quintal da casa de todos nós. Então, essa minha terceira sugestão é uma sugestão ensandecida, porque ela propõe
a criação de um imposto pela emissão de CO2 na atmosfera. E é ensandecida porque se um imposto passa a ser cobrado, tem que ter o cobrador para cobrar o imposto, senão a pessoa não paga o imposto, né? Mas considerando que isso fosse uma coisa viável e democrática, né, eu pensei 3 fórmulas que vou mostrar para vocês. A primeira diz o seguinte, que a quantidade de imposto que cada país vai pagar, aqui está um cifrão com T de taxa, né, o tax, country N, é igual a uma unidade internacional, que essa unidade seria determinada, multiplicando global volume, o volume global de CO2 emitido, multiplicando a emissão global de dióxido de carbono por um país X. Né? Então, a primeira fórmula é a taxa pelo país X vai ser igual à unidade internacional multiplicando o volume global de dióxido de carbono envolvido anual vezes a quantidade global de CO2 emitido pelo determinado país. A segunda fórmula é muito simples. Diz que a quantidade global de taxa é igual ao somatório das taxas, né, do país 1 mais a taxa do país 2 mais a taxa do país 3, pontinho, 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 mais a taxa do país N. Então, o somatório de todas as taxas a serem pagas, com base na fórmula anterior, vai gerar uma quantidade de capital arrecadado. A terceira fórmula é a fórmula, então, que vai distribuir de forma honesta e democrática esse valor dessa taxa global. Então, isso daqui é o retorno que o país X vai ter em dinheiro para investir na sua economia, para investir no seu desenvolvimento sustentável. Esse valor aqui é um valor percentual que vem da arrecadação global dos impostos pagos por todas as nações. Então, esse valor percentual de um país X vai ser igual 100, diminuindo a quantidade global de emissão do país X, fecha parênteses, multiplicando 100%. Tudo isso aqui sendo dividido pela quantidade de países, multiplicando 100 menos 100. A explicação melhor de toda essa fórmula, eu prometo, gerar um novo vídeo explicando o passo a passo, o porquê e exemplificando para que fique bem claro o quanto seria viável que uma coisa dessa acontecesse. Ou seja, um país que emite muito CO2 vai pagar um imposto alto e esse retorno, essa redistribuição desse dinheiro, desse imposto,
vai ser exatamente proporcional, com base na fórmula, aos países mais merecedores. Países que emitam pouco CO2, em sua grande maioria são países pouco industrializados, receberiam que é o maior de retorno dessa arrecadação global. A minha quarta sugestão seria a criação de um novo índice de regulação de atividade humana, de atividade das nações. Hoje em dia, a gente tem em português a sigla IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Em inglês, essa sigla é HDR, que é Human Development Report. O IDH, ou HDR, é uma sigla que durante muitos anos vem sendo usada para comparar países, para comparar o desenvolvimento de países. Em alguns lugares, chega até a usar os princípios do IDH para comparar cidades, para comparar bairros. O fato é que hoje esse índice ele sofre uma série de críticas. Críticas essas, inclusive, feitas pelos próprios criadores, pelos próprios pensadores do índice. E isso porque o índice tem fatores como expectativa de vida ao nascer, fatores como a educação e, sobretudo, o PIB per capita desse país. Ou seja, esse índice acaba revelando uma nação, um país que economicamente cresceu mais, está mais habilitado do ponto de vista econômico do que um outro. E uma das falhas, uma das críticas que hoje em dia se aponta muito no IDH é a falha da não inclusão de dados de ordem ecológico-ambiental, de desenvolvimento sustentável desses países, dessas nações. Então, eu não estou aqui propondo que o IDH acabe, eu não estou aqui propondo que ele seja revisto, eu estou propondo que um novo índice, que não tem nada a ver com o IDH, só citei o IDH como um modelo referencial, seja criado pela Organização das Nações Unidas para referenciar países do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de desenvolvimento sustentável, com foco nessa questão. Esse índice poderia se chamar, em inglês, ESDR, que seria Environment Sustainable Development Report. Em português seria IDSA, que seria Índice de Desenvolvimento Sustentável e Ambiental. Por fim, a quinta sugestão: uma campanha internacional pró-fotossíntese, visando tudo que diz respeito à fotossíntese, todos os organismos que são responsáveis pela fotossíntese, a descoberta desses organismos, a compreensão desses organismos, onde eles vivem, como eles se multiplicam, e com isso tudo gerar ideias e sugestões para um aumento de fotossíntese no planeta, um aumento urgente de fotossíntese no planeta. Eu perdi a conta de quantas vezes eu falei planeta durante esse discurso.
O fato é que o nosso planeta é uma joia linda extremamente rara. Com toda a tecnologia que nós conquistamos hoje, que nos dá a capacidade de olhar quase que do outro lado do universo, através de nebulosas, através de galáxias, não existe nada que já foi visto até hoje comparado ao nosso planeta. Existe uma corrente que acredita que nós somos únicos. Da forma como existimos, nós somos únicos em todo o universo. E nós sim, é que seríamos capazes de, com tecnologias e toda essa futurologia, nós seríamos sim os seres capazes de levar vida para outros lugares. O fato é que, até hoje, com provas efetivamente cabais, nós estamos sozinhos e a Terra, não existe nada parecido com ela no que a gente consegue enxergar com os mais poderosos telescópios. E essa coisa linda, essa coisa rara, essa coisa tão especial, tem uma biosfera muito frágil, muito fininha, muito frágil, que está sujeita a sofrer com qualquer modificação climática que esse ambiente tem. Eu quero agradecer a atenção de vocês até aqui e propor essa corrente de pensamento e de ações, sobretudo ações com relação ao mundo em que vivemos. E convido a todos para que se inscrevam no canal do YouTube da eGlobal TV, para que parceiros dessa ideia, parceiros dessa nossa TV, possam receber constantemente informações sobre toda a programação que vamos estar gerando com regularidade brevemente. Muito obrigado a todos vocês.